A paz do nosso Salvador Yahushua é o Mashiach. Aqui quem vos fala é o irmão André do canal As Duas Casas de Israel Oficial. Como já dizia o mestre, quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Amados, eu quero trazer um texto aqui em Atos capítulo 8, que fala concernente à perseguição e à dispensação da igreja. As perseguição e a dispensação da igreja. Então, dentro desse texto de Atos capítulo 8, a gente vai ver quem é a igreja. Quem é a igreja? Se é um templo levantado por mão de homens, ou é um templo levantado pelo Criador, que é pessoas que crê no Mashiach, que acredita que só tem um só Criador, E como está lá em 1 Timóteo 2, versículo 5, né? Que o nosso Salvador é mediador entre a criatura e o Criador. Quando nós olhamos para esse texto, aqui diz: naquela ocasião desencadeou-se uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que as perseguições, ela começou em Jerusalém, com a igreja que estava lá em Jerusalém. Lá em Jerusalém, na época dos discípulos do Mashiach, aonde essa igreja ela se reunia? Ela se reunia no cenáculo. Ela se reunia naquele lugar onde mais tarde vai estar ali reunido 120 pessoas, a qual recebe o Ruach Kadosh. Então, quando essa perseguição começou na igreja lá em Jerusalém, o texto diz: todos, exceto aos apóstolos, foram dispensos. Dispenso quer dizer espalhado pelas regiões da Judéia e de Samaria. 2. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão. Fizeram por causa dele grande lamentação, ou pranto. Saulo, por sua vez, devastava a igreja. Paulo, por sua vez, devastava a igreja? A pergunta seria: que igreja? Aí, dando continuidade no versículo, diz: ó como era que Shaul, devastava a igreja, indo de casa em casa. Essa era a igreja. Indo de casa em casa, arrastava homens, mulheres e lançava na prisão. Versículo 4. Os que havia sido dispenso, espalhado, pregava a palavra por onde quer que fosse. Para quê? Os que andava espalhado por causa da perseguição que a igreja começou a sofrer lá em Jerusalém, andava espalhado, né, por todos os cantos, por todos os lugares. E o que era que eles faziam? Pregava a palavra por onde quer que fosse. Eles não apresentavam ali uma denominação, eles não apresentavam ali um sistema religioso, eles não apresentavam ali uma placa, eles não defendiam nada imposto pelos homens. Ao contrário, eles andavam dispenso, essa é a igreja, e pregava a palavra. Está registrado aqui. Indo Felipe para uma cidade de Samaria, notou? Indo Felipe para uma cidade de Samaria. Ali lhe anunciava ungido, Yahushua. Quando a multidão ouviu Felipe, viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu
unânime atenção ao que ele dizia. Então o povo prestava atenção, o povo estava atento ao que Filipe estava ministrando na cidade de Samaria. Os espíritos imundos saíam de muitos dando grito, muitos paralíticos, mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. A alegria houve aonde? Dentro de um templo religioso? Dentro de uma praca? Não. Dentro do sistema? Não. Na cidade. Ele andava dispenso, entendeu? Dispenso, espalhado por todo aquele canto ali. E aonde ele chegava, ali estava a igreja. Aonde ele chegava, ele era a igreja. Cada discípulo que crê no Mashiach, cada apóstolo naquela época e cada servo do Criador hoje, aonde você for, entenda, você é a igreja. Só que os cão gulosos de Isaías capítulo 56, 10, 11 e 12 não vai te ensinar isso. Por que eles não vão te ensinar isso? Porque eles querem prender dentro do sistema. O Mashiach disse no Evangelho de João 8, para os judeus, 31, ele diz: se vocês permanecer na minha palavra, serei meu discípulo. Para os judeus, e conhecereis a verdade, 32, e a verdade vos libertará. Ora, os judeus para ele já estava salvo, já estava achando que ali só dava a ele mesmo. Cristo disse o quê? Romanos 3, 22, 23, 24, encerra todos debaixo do pecado, todos os pecados destituídos estão da glória do Criador, sendo justificado gratuitamente por Yahushua Mashiach. Então aqui nós vemos que Filipe, chegando na cidade de Samaria, anunciava a palavra. Notou que Filipe, quando chega na cidade de Samaria, não apresenta uma carteirinha, não apresenta uma carta, não apresenta um pastor presidente, não apresenta Cristo ou Mashiach. Ele diz: quem ouve a vocês, a mim me ouve. Hoje o povo não quer ouvir o Mashiach, nem a palavra do Mashiach. O povo quer ouvir a denominação. Aonde você congrega? Qual é o ministério que você congrega? A Bíblia diz que o Criador fez milagres extraordinários pelo ministério de Elias, quando ele chega lá em Sarepta de Sidom. O que é que a gente entende isso? O Criador fez milagre pelo ministério de Elias, pessoal, a igreja. Entendeu? A igreja. Quando nós olhamos para Mateus capítulo 7, versículo 24 em diante, nós vemos ali a parábola do prudente e o insensato. O Mashiach diz: quem ouve as minhas palavras e a pratica, eu comparo a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. A rocha é ele, né? Desceu chuva, soprou vento, desceu rio, deram contra aquela casa e ela não caiu. Por que não caiu? Porque não estava edificada em uma denominação. Não estava edificada em um sistema religioso. Ela não caiu porque estava afirmado na rocha, em Cristo. Todos aqueles que ouvem a minha palavra e não a pratica, eu comparo a um homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. Vem vento, vem frio, vem tempestade, vem tudo. Dá contra aquela casa, que é pessoas, e cai. E foi grande a sua queda. Isso não acontece? Isso acontece com todo esse povo que está preso dentro de um sistema. Não tá bem em uma igreja, corre para outra placa, corre para outra denominação, corre para vai correndo. Na cidade, congrega em todas as placas, mas notou quando não existe mais placa para ele se desvia. Por quê? Esses são os que edificam em areia e não no Mashiach. Quando nós olhamos para Mateus, capítulo de número 16, o Mashiach faz uma pergunta de muita importância para com os discípulos. Quando nós olhamos para Mateus capítulo 16, versículo 13, o Mashiach, chegando nas regiões de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros diz que é o Filho do Homem? A pergunta é: quem os homens diz que eu sou? E eles responderam: alguns diz que é João Batista, outro Elias,
e ainda outros, Jeremias ou um dos profetas. A mesma pergunta Yahshua Mashiach faz para com o discípulo, representando eu e você, a igreja. Ele perguntou, né? E vocês? Perguntou ele. Quem vocês diz que eu sou? Tá vendo? A mesma pergunta que ele fez para com o discípulo concernente aos homens, o que pensava da pessoa dele, né? E o povo estava confuso porque não disse quem ele era. Ao contrário, ficou chutando. É Elias, é Jeremias, é algum dos profetas. Aí ele faz a pergunta para os discípulos, representando a igreja, eu e você. E para vós, quem diz que eu sou? Pedro diz, no versículo 16. Simão Pedro respondeu, tu és ungido, filho do Criador vivo. Tu és ungido, filho do Criador vivo. Respondendo ele, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está no céu. Eu digo que você é Pedro, uma pequena pedra, e sobre esta pedra, que Pedro revelou, eu edifico a minha igreja, e as portas do Hades ou do inferno não prevalecerá contra ela. Tá vendo? Sobre esta pedra eu edifico a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá contra ela. O que é isso aqui? Isso aqui, amado, é o Mashiach. O Mashiach é o cabeça da igreja que representa o seu corpo. O corpo do Mashiach é formado de judeus, de gentio, de toda a etnia. É um corpo místico. Todo aquele no Japão, na Arábia, no Paquistão, em Israel, todos aqueles que aceitam no Brasil, América Latina, América Central, Ásia Menor, Ásia Maior, em todos os lugares do mundo, toda pessoa que aceita o Mashiach como Salvador e obedece a palavra do Rei e anda nos caminhos, na doutrina dos apóstolos, faz parte do corpo místico de Cristo. Por quê? Porque quando ele fez no Calvário a divisão, derrubou a divisão, Efésios 2 diz isso, que na sua carne ele juntou ambos com o Criador, judeus e gentios. E agora não é mais um povo só, não é mais dois povos, mas um povo só no Mashiach. Quando nós lemos Romanos capítulo 2, todo a gente entende, irmão, que a circuncisão que agrada o Criador é aquela feita no coração e não no prepúcio e não na carne, entendeu? É aquela feita no coração que crê, né? Como diz em Romanos 10, se com teu coração crê e com tua boca fizer a confissão, será salvo. É isso que é a palavra. Quando é que esse povo vai acordar? Quando nós olhamos para 1 de Coríntios capítulo de número 3, nós vemos as divisões na igreja. Amada, acorda. Ali não é divisão em templo, isso não. A igreja que tinha lá na cidade de Corinto, entendeu? Irmão, não pude falar a vocês como espirituais, mas como carnais, como criança no ungido. Dei a vocês leite, não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. É assim, quando você prega um alimento sólido para uma pessoa, ele se escandaliza. Então tem que dar leitinho. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja, divisões. Divisões o que aqui, irmão? Divisões é o que? Facção. Divisão é facção. É cada um defendendo as suas placas. Entre vós não está sendo carnais, agindo como mundano, pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, outro, eu de Apolo, não estão sendo mundano? Então, muda aqui. Alguém diz, eu sou de Madureira, eu sou a Universal, eu sou presbiteriano, eu sou da Assembleia, eu sou da Pentecostal. O texto aqui, meu amado, está dizendo que você é carne, que você é mundano, entendeu?
são mundanos. É o texto que está falando, não é eu. Ao 5. Afinal de contas, quem é Paulo? Quem é Apolo? Apenas servos, por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o rei atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o Criador que fez crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa. E muito está se achando, mas unicamente o Criador que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Agora vamos ver se alguém não está trabalhando em vão. Pois nós somos cooperadores do Criador, e vocês são lavoura do Criador, edifício do Criador, conforme a graça do Criador que me foi concedida. Eu, como sábio construtor, lancei o alicerce. Vamos ver quem é esse alicerce que Paulo lançou. E outro está construindo sobre ele. Outros estão construindo sobre o alicerce que o apóstolo Paulo lançou. Agora vamos ver qual foi o alicerce que o apóstolo Paulo lançou. Contudo, veja cada um como constrói sobre o alicerce que o apóstolo Paulo lançou. Nós sabemos que é Cristo e Yahshua. Porque ninguém pode colocar outro alicerce, tá vendo? Além do qual já está posto. Quem é? Que é Yahshua ungido. Tá vendo? Se alguém constrói sobre esse alicerce, usando o quê? Ouro. Entra a igreja católica. Prata, todos os cantos. Pedras preciosas, madeira e feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia trará a luz, pois será revelado pelo fogo. O fogo vai consumir tudo, que vai provar a qualidade da obra de cada um. Se alguém construiu, permanece, esse receberá recompensa. Se alguém construiu, se queimou, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo, como alguns que escapam através do fogo. Vocês não sabem que são santuário do Criador? Vocês, nosso corpo, que o Espírito do Criador habita em vocês? Se alguém destruir o santuário do Criador, o Criador destruirá, pois o santuário do Criador, que são vocês, é sagrado. E aí? Qual é o alicerce? Cristo. Aonde é que nós temos que construir? Em Cristo. Gálatas 4,19, Paulo diz: meus filhinhos, porque de novo eu sinto dores de parto até que o Messias seja formado em vocês. Formado. Quando você é formado no Messias, você examina tudo, retendo o que é bom. Quando você é formado no Messias, você não segue homem. Você não sai do Messias. Você não está preso a um sistema religioso. Por quê? Porque aonde você chegar, você é a igreja. Você é a igreja. Agora, quando é que muitos vão abrir os olhos? Apocalipse 18:4, o próprio Criador, a última chamada do Criador para a humanidade. Saia dela, povo meu. Saia dela, para que eu não inclua vocês também nos atos dela. Dela quem? Babilônia. Apocalipse capítulo 14, verso 1 em diante. Observe que ali tem o Cordeiro no Monte Sião, né? Com 144 mil. Esses 144 mil, assim, irmão, não quer dizer só 144 mil, porque é milhares e milhares e milhares. E o corpo misto do Mashiach é muita pessoa. Ali, os 144 mil traz na testa o nome dele e o nome do Pai. Tá entendendo? E o texto lá de Apocalipse 14 está dizendo que esses 144 mil são virgens, estão sem contaminação com mulheres, porque mulheres ali representam o que? Um sistema religioso, entendeu? E lá está dizendo que esse segue o Cordeiro. Segue o Cordeiro.
Evangelho de João 14,6 diz o Mashiach: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ou vem ao Pai a não ser por mim. Por quê? Porque Cristo, ele é o ungido e Yahshua, ele é o mediador entre a criatura e o Criador. O que é que está escrito no livro de Hebreus, capítulo 1? O livro de Hebreu é tremendo, amado, tremendo. Lá diz: e havendo o Criador falado no passado aos pais de várias maneiras. E ele não falou de várias maneiras? Falou pelos profetas, falou pelos os salmistas, falou pela Torá de Moisés. O texto diz: a nós falamos nesses últimos dias por seu Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo. E agora? Você vai ao Criador por intermédio de quem? De homens? De homens? Você vai ao intermédio do Criador através de anjo? Você vai até intermédio do Criador através de espírito ou através do Mashiach? É só através do Mashiach, meus irmãos. É só através do Mashiach que nós temos acesso ao Criador. Não adianta as pessoas ficarem inventando moda. Olha o que diz aqui em 2 de Coríntios, capítulo de número 5, versículo 11 em diante. Uma vez que reconhecemos o temor ao rei, procuramos persuadir os homens, o que somos está mal feito diante do Criador. Esperamos que esteja manifesto. Uma vez que conhecemos o temor do rei, procuramos persuadir os homens, ou o que somos está manifesto diante do Criador. O que somos está manifesto diante do Criador. Esperamos que esteja manifesto também diante da consciência de vocês. Não estamos tentando novamente recomendar-nos a vocês, porém estamos dando a oportunidade de exultares em nós, para que tenhamos o que responder aos que vangloria das aparências, não do que está no coração. Se enlouquecemos por amor do Criador, se conservamos o juízo por amor a vocês, por amor do ungido, nos contrage, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos aqueles que vivem, já não viva mais para si mesmo, mas para aquele por ele morreu e ressuscitou, Yahshua. De modo que, de agora em diante, ninguém mais se considere do ponto de vista humano, ainda que antes tenha considerado ungido dessa forma. Agora já não consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que surgiu coisas novas. As coisas antigas, lembra da antiga aliança, que era a sombra do que viria, porque o autor aos Hebreus diz que aquilo era a sombra, e Cristo a realidade. Tudo isso provém do Criador, que nos reconciliou, ao 18. Tudo isso provém do Criador, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de quem? Do ungido, e nos deu o ministério da reconciliação. Qual foi o objetivo? Aí diz, ou seja, o Criador em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, e não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores do ungido, como se o Criador estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio, por amor a Cristo, suplicando, reconciliou-se com o Criador. O Criador tornou pecado por nós, tornou pecador por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornasse justiça do Criador.
Está aqui. A palavra está dizendo tudo isso, provendo do Criador que nos reconciliou consigo mesmo por meio do Cristo. O Criador, que é o Espírito Santo, o Ruach Kadosh, estava no Filho, reconciliando consigo mesmos o mundo. Ah, eu não acredito isso. O Mashiach não disse para a mulher do poço de Jacó: vocês adoram o que não sabem, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Ele diz lá: o Criador é Espírito, e importa que os que o adorem, adorem em Espírito e em verdade. Ezequiel 44, uma profecia que diz que os portões dourados de Jerusalém ia ficar fechado porque o Criador de Israel entrou por aquele portão. E quando foi que o Criador de Israel entrou por aquele portão? A Bíblia diz em Zacarias 9:9: exalte, cidade de Sião, porque vem a ti o teu rei, montado num jumentil, cria de uma jumenta. Entendeu? E ele entrou, Lucas escreve que ele entrou e o povo gritando: Hosana, Hosana, Hosana. Então o Criador de Israel em espírito, que é o Ruach Kadosh, estava no Mashiach, entrou no Mashiach, e dentro dos portões dourados de Jerusalém, os portões foram fechados, se não me falha a memória, 690 anos por aí, depois do Mashiach, para se cumprir a profecia de Ezequiel 44, 1 e 2. Que o rei, o Criador de Israel, entrou por aqueles portões e os portões iam permanecer fechados. Então, meu irmão, a igreja do Mashiach, ela é formada de pessoas. Ninguém pode pôr um outro alicerce, um outro fundamento. E todas as placas, todas as denominações são facções, são divisões. Então tá bom, já que eu estou falando errado, você acha que todas essas denominações estão tudo de acordo uma com a outra? Esses líderes, esses homens aí de Isaías capítulo 56, 10, 11 e 12, estão de acordo todo mundo entre eles? Não, cada um corre para a sua ganância, cada um quer, sabe o que? É enganar, ele nunca se farta, nunca diz basta. Davi disse basta quando foi para recolher os preparativos para construir o templo. Davi disse basta, chega, ele não construiu. Mas ele preparou tudo, deixou tudo preparado. Quem construiu foi Salomão, seu filho. Mas ele, quando chegou, o povo foi dando oferta, foi trazendo. Davi, quando viu que já tinha bastante, que dava para construir, Davi falou: basta, basta. Davi não explorou o povo. Davi não sugou o povo, como diz lá em Provérbios, capítulo 30, versículo 15, sobre as duas filhas da sanguessuga. Davi não fez isso. Entendeu? Então, meus irmãos, para quem gosta de quer milagre através da placa, através da denominação, não é comigo não, é com outros aí, porque todas as vezes que o Criador, através do Mashiach e pelo meu ministério pessoal fez milagre, não foi dentro de uma denominação, foi fora de uma denominação, para que o poder dele fosse exaltado. Foi orando no monte, foi eu indo nas casas, foi nós se reunindo como igreja, aí aconteceu o milagre. Mas dentro de denominação, poucas vezes, eu nem lembro, tá entendendo? Então, meus irmãos, o Criador não está limitado a quatro paredes, não habitar em templo feito por mão de homem. Habitar quer dizer morar, e quando ele diz lá, em 1 Coríntios 6, lá está dizendo que se alguém destruir o templo do Criador, 3 e 6 também fala, se alguém destruir o templo do Criador, que sois vós, né, o Criador vai destruir essa pessoa, porque o templo do Criador, que é vós, é sagrado, é santo. Por isso que diz, todo pecado que o homem comete é fora do corpo, quem peca no corpo está pecando contra o Criador. Então, meus irmãos, nós estamos aqui no YouTube falando a verdade, mostrando a verdade. Eu creio, como diz lá em Deuteronômio, ouves Israel, o Criador é único, ele é único. Ele disse, o Mashiach disse para Satanás, entendeu? Ele falou para Satanás na tentação, está escrito, adorarás o teu Criador e só a ele prestará culto. Só a ele prestará culto. Só a ele prestará culto. Entendeu? Então é isso, meus irmãos. Abra o seu olho. O Mashiach fala em Mateus, capítulo 24, que nos últimos tempos seria tempos difíceis. E hoje
a gente vê aí que as pessoas não têm noção. Aonde os discípulos chegavam, ele era a igreja. Aonde ele chegava, eles eram representante do Machia. Aonde ele chegava, ele chega na cidade de Tessalônica, o povo tapa o ouvido e não quer ouvir a mensagem, porque ali chegou a igreja pregando a verdade e o povo tapou. De lá ele sai de Tessalônica e vai para Bereia. Lá em Bereia eles começam a pregar e os irmãos bereanos vai confirmando com as escrituras tudo aquilo que Shaul, o apóstolo Paulo, pregava, e viu que ele estava falando a verdade. Infelizmente, o povo está tão embriagado com o vinho da Babilônia, que quando a gente fala a verdade, ele arranja os dentes. O salmista disse, eu não posso nem abrir a boca, porque quando eu abro a boca, eles já estão em guerra. E é verdade, entendeu? Eles não aguentam. E Paulo, quando fala para Timóteo, tanto no capítulo 4, como em 1 Timóteo 4, como em 2 Timóteo 4, o que é que ele diz? Conjuro-te diante do Criador que prega a palavra em tempo e fora de tempo. Repreenda, retaguarda com toda a longanimidade. Hoje se dá 15 minutos, 5 minutos a palavra. Lá tá com toda a longanimidade, né? Porque virão tempos que não sofrerão a sua doutrina, mas tendo coceira, comissões nos ouvidos, amontoará para si doutores conforme as suas concupiscências, conforme os seus pecados. Pregador que prega para agradar, pregador que prega para alegrar, pregador que traz mensagem, que mexe com as emoções da pessoa. É esses hoje que presta. Mas cadê? Cadê aquela igreja de muitos anos atrás, aquele povo de muitos anos atrás, que ia para uma vigília para ouvir um pregador pregar 3 horas, 2 horas, 1 hora? Hoje não aguenta mais, não aguenta. E eu tô aí, se me chamar eu vou, se me chamar eu vou. Agora, não pensa que eu vou lá pregar 20 minutos, 10 minutos, porque hoje não. E a mensagem que eu prego é essa, que Yahshua Mashiach é o rei, que Yahshua Mashiach é o salvador, que só existe um criador e que só existe um salvador. Atos 4:12, porque debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens qual devemos ter a salvação. Os homens podem dar muito nome para o Salvador, mas só há salvação em Yahshua, o Mashiach. E Yahshua Mashiach, que carrega o nome do Pai e o nome do Filho. Shah significa salvação e Yah é o Criador. Isso quer dizer, o Criador salva através do Filho, para se cumprir capítulo de número 6, versículo 27. Por ao meu nome sobre os filhos de Israel eu abençoaria. Lucas disse o quê? Quando o anjo Gabriel se revela para Míria, deixa bem claro, quem dá o nome é o Eterno, por intermédio do anjo. Maria porá o nome dele de Yahshua, porque salvará o teu povo. Porá o nome dele de Yahshua, porque salvará o teu povo. Salmo 22 se cumpre no Mashiach, no madeiro, clamando, oh, meu Yah, meu Yah, meu Yah, meu Yah, por que me desamparaste? Quando o Mashiach vai para o madeiro, se cumpre essa palavra. E a palavra se cumpre e o povo diz, vamos ver se Elias vai tirar ele. Por quê? Porque quando Cristo fala no madeiro, Yahshua fala no madeiro, meu Yah, por que me desamparaste? O povo entende que ele está chamando por Elias. Por quê? Porque o nome de Elias é Elial e o nome do Criador é Yah. Então o povo não entendeu direito, pensou que ele estava chamando o profeta Elias. Ele na cruz é o filho, não vai chamar pelo profeta, ele vai chamar pelo pai. Então o nome que ele falou na cruz foi Yah e não Elias. Ele falou Yah, meu Yah, e não Elial. Que o Eterno vos abençoe, abra o entendimento. Lucas 24, 44, 45, 46 até o 49. Então abrir o entendimento, para compreender as Escrituras. Que o Eterno abra o seu entendimento para você entender que o culto racional é pessoas, que a mensagem é para pessoas, não para uma denominação, uma placa. Põe uma gravata, fazer uma campanha por aí e colocar a gravata pendurada para ela pregar, né? Chegar no lugar
pendurar o terno em cima do altar para ele pregar. Chegar num lugar por aí e colocar, pegar a placa da denominação e colocar, já que você quer a placa da denominação, coloca a placa da denominação para orar por você, para pregar. Você tem que esperar a placa pregar. Acorda, crente, acorda.